E falaremos de XPML, que está realizando sua oitava emissão de cotas. Como eu já venho falando, as emissões estão, pelo menos para alguns fundos, estão voltando. A gente já falou de HGLG, a gente já falou de ALZR e agora a gente vai falar de XPML, que está fazendo uma nova emissão para fazer algumas aquisições. Alguns fundos estão fazendo emissões para simplesmente quitar dívidas ou quitar obrigações ou reforçar o caixa. O XPML, ele também vai usar para isso o dinheiro, mas ele também vai usar para algumas aquisições. E a gente vai ver agora quais são as características dessa emissão. E para a gente ver isso, como fizemos também nas últimas emissões, usaremos nosso grande aliado, que é o Suno Emissões. O Suno Emissões é essa plataforma gratuita que você pode acessar. Ele está no site da Suno. Basta você ou entrar no site da Suno ou coloca no Google Suno Emissões que você tem acesso gratuito a essa plataforma para acompanhar a emissão do XPML e qualquer outra emissão de fundo imobiliário. Então vamos dar uma analisada sobre as características dessa emissão. Bom, começando pelo começo, temos aqui o preço de R$ 99,60. Inclusive, eu quero mencionar aqui que, para quem já tinha visto as informações dessa emissão há alguns dias, há um tempinho antes de agora que eu estou falando, esse valor era diferente, porque algumas coisas mudaram nessa emissão. Foi anunciado de uma forma e um pouquinho depois eles atualizaram. E eu vou explicar também o que mudou aqui. Então, primeiramente, o valor era R$ 99,65, só que eles reduziram o preço para R$ 99,60. E esse valor foi reduzido da taxa. A taxa era de R$ 1,05 e foi para R$ 1. Então, deste valor de R$ 99,60, temos o valor de emissão, que é o valor da cota, que é o valor que vai entrar de fato no caixa do fundo, que é R$ 98,60. R$ 1 é a taxa, é apenas para custear a oferta. E fazendo uma proporção, uma comparação, que é o número que a gente usa para saber se uma oferta está sendo muito cara ou não, dá 1,01%. Que nada mais é do que dividir a taxa pelo valor de emissão, dá 1,01%, que é uma taxa já na margem mais baixa, ou seja, barato. A gente pode comparar outras emissões também para ver se isso é caro ou barato. E outras duas comparações que são interessantes a gente fazer é isso aqui, ó. Emissão de versus mercado. Esse espacinho que também aparece aqui em cima, ó, essa bolinha verde no caso, o que isso indica? É a gente comparando o valor de mercado, ou seja, cotação, com o valor que está sendo na emissão, o preço de subscrição aqui em cima. Ou seja, comparamos o 101,60 com 99,60. A bolinha verde indica 2%, quer dizer que comprar na emissão é 2% mais barato do que na cotação. Só que, obviamente, isso aqui este é o valor deste momento que eu estou gravando isso aqui. Se você olhar na sua cotação ali no seu home broker em outro dia, em outro horário, obviamente este valor vai ser outro. Então entra no Suno Emissões e confere para você ter essa comparação mais fácil. A outra comparação que é importante a gente fazer é na emissão, ou seja, valor de emissão, e agora a gente está falando deste aqui, ó, 98,60, versus o valor patrimonial do fundo, porque é importante a gente saber se o fundo está fazendo uma emissão abaixo do valor patrimonial, acima no valor patrimonial, porque normalmente uma emissão abaixo do valor patrimonial ela é punitiva para o fundo, para o cotista. Neste caso aqui, quando a gente vê 0,17 aqui negativo, é praticamente no valor patrimonial, tá? Lembrando que quando uma emissão é formada, é constituída, construída, escrita, o valor pode ter uma leve alteração para o valor patrimonial que é atualizado mês a mês. Mas 0,17 negativo podemos considerar como exatamente no valor patrimonial, então não é uma emissão abaixo do valor patrimonial. Seguindo aqui nas nossas condições, a data base foi no dia 25 de maio, então ela já passou. Quem tinha cotas no dia 25 de maio, ao final dela, não pode ter vendido no meio do dia, tem que ter terminado o dia 25 de maio com as cotas, vai receber os direitos de preferência, na proporção de 14,28%. O que isso quer dizer? Na verdade, a gente pode até ir para nossa apresentação aqui, só para ficar mais fácil essa parte dos 14. Vamos para lá? Aqui, então, direitos de preferência do XPML. Você vai pegar a sua quantidade de cotas na database, que foi dia 25, e multiplicar pelos 14%, que é a mesma coisa do que 0,14. Aqui na tela eu coloquei o número completo que o fundo divulga, então é um número mais comprido. Você vai pegar, multiplicar um pelo outro
e o resultado você arredonda para baixo. E eu coloquei aqui um exemplo para a gente ver. Se você tem 100 cotas na database, multiplica pelo 0,14, você vai ter, neste caso, 14,27 direitos de preferência, mas como não tem fração de direito de preferência, a gente ignora os 27 ali, a fraçãozinha arredonda para baixo. Então, uma pessoa que tinha 100 cotas na database recebe 14 direitos para poder participar da emissão. E esta informação, esses 14% aqui, é uma informação que mudou também. Antes era ali mais próximo de 9, 10% a preferência, só que eles aumentaram a emissão, fizeram um ajuste onde aumentaram a captação e, por consequência, o fator de proporção também aumenta um pouquinho. Então, neste exemplo aqui que eu estou mostrando do 0,14, antes era 0,09 e uns quebrados, era menos, então você receberia menos. Agora você recebe mais porque a emissão é maior também. Seguindo aqui, temos bastante coisa para falar, mas a parte do período a gente consegue resumir bem. E vamos passar aqui também para a primeira aba. Só terá período de preferência, tá? É uma emissão num formato restrito, só terá período de preferência, não tem negociação, não tem período de sobras, não tem período público. Então você, cotista, vai conseguir participar única e exclusivamente se você tinha cotas na database e se você participar deste período de preferência, que começa no dia 29/5, termina no dia 9/6 e tem aqui a liquidação do pedido no dia 12/6, ou seja, o pagamento é no dia 12/6. Você faz tudo pela sua corretora, diga-se aqui de passagem. Então é a única forma de participar, tá? O que sobrar vai para investidor profissional e daí não tem mais como você participar. Então, obviamente, não tem liquidação de sobras, não tem liquidação do período público, não tem esses períodos. Óbvio, também não vai ter investimento mínimo, porque também não tem um período público. O método de rateio não vai ter, no caso dos cotistas, porque não tem rateio nesse período. Para investidor profissional, pode ser que tenha. E o coordenador líder é a XP. Na captação, a gente teve algumas mudanças também. Então, o montante máximo aqui da captação é 375 milhões de reais. Então, isso é o tanto que dá para captar com essa emissão. É o máximo que o fundo vai conseguir captar nessa emissão, são 375 milhões de reais. Antes, esse valor era um pouco menor, eram 250 milhões de reais. Eles aumentaram de 250 para 375, que teve um aumento aqui no montante inicial e uma consequência de aumento também aqui no lote adicional. Então, somando esses dois valores, dá os 375 milhões arredondado aqui, tá? Então, esse é o máximo que o fundo poderá captar e conforme for passando ali o período de preferência, vocês conseguem acompanhar neste gráfico aqui da direita o quanto que já foi captado. E aqui tem toda a documentação para vocês seguirem. Tudo que eu trago aqui para vocês, seja em live, seja no vídeo, seja também no Suno Emissões, a gente coloca as fontes oficiais aqui embaixo para você sempre aproveitar, né? Para você clicar, para ficar fácil de você encontrar a informação oficial. Mas, obviamente, o Suno Emissões está aqui para ser bastante sucinto quanto a essas informações. Antes da gente passar para aonde vai o dinheiro, aqui na direita está um pouco apagadinho, mas aqui na direita tem duas bolinhas apagadas. A da esquerda é de relatório. A gente vai soltar um relatório de análise da emissão para assinantes da emissão do XPML na quarta-feira, dia 31 de maio. Então, quem for assinante vai poder aproveitar. A gente coloca o link aqui. Obviamente, se você não for assinante e clicar aqui, você não consegue acessar. Mas se você for, você consegue acessar. E na direita aqui fica este vídeo que a gente está assistindo agora, que eu estou falando da emissão. Vai ficar aqui para futura referência também, para quem quiser assistir e reassistir, é só clicar aqui. Vamos então ver o que o fundo pretende fazer com o dinheiro. O XPML pretende fazer principalmente três coisas. Isso aqui foi retirado ali do fato relevante da emissão. Ele pretende aumentar a participação indireta em um shopping que já está no portfólio do fundo, ou seja, em outras palavras, ele pretende comprar algum fundo que é detentor de um shopping que já faz parte do portfólio do fundo. Esse é um ponto. Segundo ponto, ele quer adquirir mais 6% do Shopping Bahia. E terceiro ponto, ele quer otimizar a estrutura de capital do fundo. Nada mais é do que fazer caixa e potencialmente ali honrar as obrigações que ele tem no curto, médio e longo prazo. Né? Reduzir a alavancagem, pagar a alavancagem, normalmente é para isso que vai o dinheiro.
Então, essas são as informações sobre a emissão do XPML. Sintam-se livres para usar e abusar do Suno Emissões, que é a plataforma gratuita. Joga no Google que você acha lá, entra no site da Suno que está facinho de você achar também. Tem todas as informações ali para você rever do XPML, acompanhar a captação. Tem as outras emissões também lá para você acompanhar. A LZR, HGLG, TRXF, tudo você pode acompanhar por lá. E também conte comigo sempre para trazer mais informações para vocês, não só sobre emissões, mas sobre todo o universo aqui de fundos imobiliários.